Olá, esse é o Por Dentro das Indústrias. Estamos na nossa 9ª edição desse projeto que tem como objetivo trazer informações, entrevistas, curiosidades e muito mais sobre as indústrias que poderemos um dia fazer parte. Aproveite que estão em nosso canal do YouTube e deixe a sua inscrição e o seu like aí para nos ajudar. Também segue a gente no nosso Insta, @KFWen, para acompanhar os outros projetos também realizados pela gente. Eu sou o Gabriel Lucas, mais conhecido como Costela, pela galera da faculdade, diretor de projetos, e com a gente aqui hoje nós temos a Ana Flávia Martins, diretora de eventos. Oi, Ana, como você está? Oi, Costela, tudo bem? Tudo certo por aqui. Beleza. E hoje vamos falar um pouquinho sobre a Haldor Topsoe, uma empresa dinamarquesa líder global em processo de tecnologia e em alguns processos de catálise. Com a gente aqui, apresentando a Haldor, o engenheiro químico Eduardo Calegari, formado na Universidade de Caxias do Sul, e já conhecido da gente aqui pelo CAEC, por ter participado do nosso podcast, e que voltou aqui para falar sobre a Haldor. Atualmente já atua como engenheiro de processos dentro da Haldor, e obrigado por participar, Eduardo. A gente agradece desde já. Obrigado por me convidar outra vez. Beleza. Bom, vamos para a primeira pergunta, então. Conta para a gente como é que funciona um pouco o seu... Como é o funcionamento da Haldor? Como funciona lá? Funcionamento em termos de... Processos. Como é seu dia a dia lá? Fala um pouquinho. Eu trabalho, basicamente, eu trabalho na parte de projetos. Então, quando uma refinaria química tem vontade de fazer alguma coisa, alguma modificação no processo deles, ou querem começar um processo do zero, ao qual a minha empresa desenvolve esse tipo de tecnologia, eles nos contactam e tem toda a parte comercial envolvida nisso. Quando o processo está mais ou menos andando, o projeto vem para nós, que fazemos um estudo de viabilidade, se é possível, quanto vai custar mais ou menos para fazer esse projeto. Depois, se o projeto é aprovado pelo cliente, nós começamos uma parte que nós chamamos de engenharia básica, que é a parte toda de dimensionamento, simulação de toda a unidade, a parte de dimensionamento de equipamentos. Então, nós dizemos para eles qual vai ser o tamanho do reator químico que eles vão ter que instalar, o tamanho dos trocadores de calor, o tamanho das bombas. Toda essa parte nós dimensionamos todos os equipamentos e montamos a unidade inteira no papel, né? Para que uma outra fase mais para frente outra empresa possa pegar esse projeto e começar a fazer o que nós chamamos de engenharia de detalhamento, ou seja, comprar os equipamentos, instalar na unidade, toda essa parte física mesmo é a próxima etapa. Então, o que eu trabalho é com essa fase do meio, que é pegar a ideia do cliente, discutir com o cliente como fazer, desenvolver toda a unidade do jeito que o cliente gostaria que fosse, com a nossa opinião do que deveria ser, e dimensionar todos os equipamentos, todo o processo, toda a parte de controle, de instrumentação, depois tem a parte de segurança, de operação da planta em si, e toda essa parte que sou eu que trabalho com essa área. Óbvio que eu não trabalho sozinho, eu trabalho com uma equipe, porque geralmente esses projetos precisam de muita gente para trabalhar. Então, tem uma equipe de engenheiros que trabalha com isso, e em alguns desses projetos eu trabalho como sendo um desses engenheiros que faz pontualmente cada equipamento. Hoje eu vou trabalhar só com trocadores de calor, ou eu vou trabalhar só com reatores químicos, ou eu vou trabalhar só com bombas. Ou às vezes eu pego um projeto que eu sou o que eles chamam de engenheiro líder, que eu tenho que ver toda a planta como um todo, distribuir tarefas para os outros engenheiros que foram trabalhando comigo e conversar com o cliente, fazer esse intermédio de o que eles querem, o que a gente pode oferecer. Então, eu trabalho das duas áreas, das duas formas. Ou eu faço toda essa parte de gerenciamento de outros engenheiros, ou eu trabalho especificamente com cada equipamento. Então, isso é o que eu particularmente faço. Tem algumas pessoas que trabalham só com equipamentos, são especialistas naquele tipo de equipamento. Então,
Isso tu vê muito nesse tipo de indústria, dependendo do que a pessoa quer fazer, né? Se a pessoa tem vontade de ser engenheiro de trocador de calor, ela vai trabalhar só com trocador de calor. Se ela quer ser um engenheiro mais global, como é a minha escolha, eu faço mais essa parte global de gerenciamento de pessoas e tudo mais. Esse é o que eu faço. E dentro da Haldor, quais são as possíveis atuações do engenheiro químico lá? Diversas. Os engenheiros químicos, como a minha empresa ela trabalha com vendas de tecnologia e catalisadores, nosso principal venda são catalisadores químicos. Tem alguns engenheiros químicos que trabalham com a parte de produção de catalisador. Isso é uma coisa bem interessante, porque eu me lembro da faculdade, o professor meu sempre me disse, se tu quer ficar rico na parte de engenharia química, tu abre uma empresa de catalisador. É muito dinheiro que esses caras ganham vendendo catalisador. Tem uma tecnologia muito grande por trás disso, mas é muito dinheiro. Então, tu pode trabalhar com a parte de produção de catalisador, que nós temos empresas um pouco mais afastadas de onde eu trabalho, que trabalham como sítios de produção de catalisador. Então, tu pode trabalhar nessa área, se tem mais interesse por produção. Tenho muitos engenheiros químicos que trabalham na parte comercial, então, ofertando para outros clientes o que nós temos de tecnologia, oferecendo soluções. Inclusive, quando eu comecei a trabalhar na Haldor, eu dividi a sala com um cara que ele trabalhava junto comigo, fazendo mais ou menos a mesma coisa que eu, mas ele tinha mais um tino mais comercial para conversar com o cliente, então, e ele adorava viajar, então ele acabou mudando de área para uma área mais comercial e começou a trabalhar com clientes ofertando a nossa tecnologia. Então o cliente falava para ele o problema que ele tinha e ele já, como sendo um engenheiro, já sabendo o que está acontecendo, ele já poderia ofertar uma solução para o cara, já conhecendo o processo. Então, a minha empresa usa muito isso, engenheiros na parte comercial. Em vez de botar uma pessoa que é muito boa para negociação, treina um engenheiro para fazer essa parte de negociação. Tem muito engenheiro que trabalha com a que eu faço, que é mais a parte geral de dimensionamento da unidade. Tem engenheiros que trabalham basicamente com cálculo de catalisador em si, porque eu de catalisador sei muito pouco, embora eu trabalhe na empresa de catalisadores. Temos engenheiros que trabalham só com catalisador, então eles fazem todo tipo de cálculo de catalisadores, eles desenvolvem e eles fazem toda essa parte de quanto de catalisador vai precisar, por tanto tempo de operação da unidade, que tipo de catalisador vai ter que ter, o que vai acontecer com esse catalisador, se acontecer algum tipo de coisa ruim ou boa. Eles sabem tudo isso. Eu sou muito ruim com isso, eu sei bem basicamente, bem superficial, mas esses caras sabem. Então é um pouco mais química mesmo, mas esses caras trabalham com isso. Ou tem essa parte também que tu pode trabalhar como um especialista de um determinado processo, um determinado equipamento. Então, tu trabalha mais focado em bombas, ou em compressores, ou em trocadores de calor. Tem todos esses tipos de engenheiros. E também pode ser um engenheiro de simulação. Temos muitos engenheiros que trabalham somente com simulação. Esses caras aí também têm que ter um conhecimento enorme do que acontece na unidade, as reações exotérmicas do reator de calor, tem que saber simular num simulador. Nós usamos Pro 2, então as pessoas têm que saber colocar no Pro 2 essas coisas. E eu tenho um bom conhecimento de simulações, mas tem muita gente que tem um conhecimento muito melhor do que eu. E é só isso que o engenheiro pode fazer na minha planta. Tem muitas coisas. Dizem que simulação é fundamental mesmo para quem faz engenharia. Mas para a próxima pergunta eu quero saber se você sabe essa. Você sabe mais ou menos quantos profissionais trabalham como engenheiro químico dentro da Haldor? O headquarters aqui na Dinamarca, acho que tem 1.400 funcionários.
Desses 1.400, eu chutaria que mais da metade, acho que uns 60% ou 70% é engenheiro. Então tem engenheiro em tudo que é lugar, porque a nossa área comercial é muito forte. A gente tem a metade da empresa é basicamente comercial. E os engenheiros estão tudo trabalhando na parte comercial e também estão trabalhando na parte de engenharia. Então, o que sobra é mais ou menos uns 30% para o pessoal de RH, o pessoal que faz outros tipos de coisas, setor de viagens, setor de informática. O pessoal que sobra não são engenheiros. Desses 70%, eu diria que metade é engenheiro químico. Então, minha empresa é uma empresa química, basicamente. Então, engenharia química, tu faz basicamente qualquer coisa. Então, eu esqueci de falar, tem bastante gerente de projeto, que também é engenheiro químico. A grande maioria dos gerentes de projetos são engenheiros químicos. Embora tenha um que outro que seja engenheiro mecânico, e tem um que é engenheiro elétrico, se não me engano, mas a grande maioria deles são engenheiros químicos. Então, tu também, como engenheiro químico, pode seguir para essa área de gerente de projetos. O projeto inteiro pode ser gerenciado por um engenheiro químico. E agora, falando um pouco sobre a empresa mesmo, qual que são as culturas e os valores da empresa? Como uma empresa dinamarquesa, ela tem um pensamento um pouco diferente de uma empresa brasileira. Então, eles têm um nível de cuidado com o funcionário assim muito alto. Eu até fico impressionado. Infelizmente, nós trocamos agora, o mundo inteiro está passando por esses problemas de crise por causa do Covid. Nós perdemos muitos clientes, não perdemos clientes, mas as refinarias estão deixando de fazer muitos projetos por causa dessa incerteza no futuro. Nós tivemos uma série de layoffs, demissões, por falta de projetos, e infelizmente demitiram em torno de 20% na minha empresa de pessoas, o que é muita gente. Então, são de 200 e poucas pessoas foram demitidas, o que é bastante gente. Então, essas pessoas que foram demitidas, mesmo com condições assim, tipo, do jeito que o mundo está agora, a empresa pagou para eles muitos meses, assim, 4, 5, 6 meses de salário integral para a pessoa, mesmo depois da demissão, para a pessoa até conseguir arrumar algum outro tipo de trabalho. Então, eu gosto muito desses valores que a empresa tem com relação aos funcionários, eu acho isso muito bacana. E também o fato de eu estar insatisfeito, assim, no meu trabalho, eu posso falar para o meu chefe que eu estou insatisfeito e ele vai tentar me pôr numa área que eu goste mais, como esse exemplo desse cara que eu dei, que estava trabalhando comigo, e certamente ele era muito mais focado em área comercial do que na área de engenharia, e ele simplesmente falou para o chefe dele, na época, que ele gostaria de ir para a área comercial. Então, a empresa tem essa ideia de focar mais as pessoas usando os pontos fortes dela, basicamente. Essa é a ideia. Então, esses são mais ou menos os valores que a empresa tem com relação às pessoas em si. Algum outro tipo de valor que a empresa possa ter com relação... nós trocamos o CEO da empresa agora, o nosso antigo se aposentou, e esse CEO que entrou agora, ele é um pouco mais agressivo, então a ideia dele é se tornar, que a Haldor se torne até 2024 o líder mundial de energias renováveis, o que nós estamos quase chegando lá também, mas é uma ideia legal. Então, é um valor interessante que a Haldor já está pensando mais nesse futuro ecológico. Se for pensar mais nesse lado ecológico também, eles estão sempre fazendo algum tipo de coisa interna, assim, tipo, como é que é o nome? São pesquisas internas, como a empresa pode se tornar mais sustentável internamente. Então, agora eles instalaram painéis solares nos estacionamentos, onde as pessoas podem chegar com carros elétricos, elas têm vagas preferenciais para instalar os seus carros elétricos, para estacionar seus carros elétricos com eletricidade
que a própria empresa está gerando para... Então, eles recarregam o carro de graça, basicamente. Então, é um incentivo para as pessoas terem mais carros elétricos. Eles fizeram também um estudo para os copinhos descartáveis do cafezinho também, que eles queriam remover os cafés. Eles começaram a dar xícaras de cerâmica para as pessoas, para evitar um número de copos descartáveis. E eles fizeram uma porrada de coisa agora também com relação ao Covid, eles mandaram uma galera para casa agora. Eu estou trabalhando de casa já faz um tempão, então eles têm uma flexibilidade muito boa para evitar que as pessoas realmente se exponham desnecessariamente, caso elas não precisem ir para o trabalho, ir para a empresa trabalhar. Eu não preciso, eu posso trabalhar com o computador. Então, a empresa é muito flexível nesse aspecto. Isso é uma coisa muito bacana também. Então, esses valores mais voltados à saúde do funcionário e sustentabilidade são valores que eu acho importantíssimos, que são os que mais vale a pena para mim falar agora, rapidinho. É legal, é bem interessante ver essa parte humana, como vocês levam em consideração isso, eu acho bem legal. Mas, Eduardo, agora que você falou bastante da Haldor, tudo, qual que é o principal diferencial da Haldor para você? Tipo, o que diferencia a Haldor das outras empresas? Isso que eu falei, para mim, é o diferencial maior agora, assim. Outro diferencial interessante que eu estou gostando, que é, como eu comentei antes, a empresa quer se tornar líder em produção de energia renovável no mundo. Então, eu estou gostando muito que a minha empresa está focando bastante nisso, na parte ambiental, porque eu sempre tive um pouco mais de apelo ambiental e sempre me doía no coração, assim, no fundo do coração, saber que eu estava trabalhando para uma empresa petroquímica que estava contribuindo para poluir o mundo, cara, porque a gente sabe que petroquímica não é ecologicamente amigável, não são. E por mais que eles se esforcem em tratar os resíduos, por mais que tu consiga ter não é. Nós estamos extraindo óleo do chão, que está lá quietinho, não está incomodando ninguém, a gente está extraindo, queimando e jogando na atmosfera. Isso aí é uma conta que não fecha. Então, o que eu estou gostando agora é que a empresa está com forte apelo ambiental, nós estamos desenvolvendo tecnologias mais focadas na área ambiental, porque nós não vamos parar de usar combustíveis como a aviação ou navios, embora carros elétricos estão vindo, e é uma coisa bacana que está acontecendo. Agora, a aviação, nós estamos conseguindo diversos projetos para aviação, para produção de combustível de aviação ecológico, que diminui a emissão de carbonos gigantesco. Agora nós estamos começando a trabalhar com a parte de produção de hidrogênio ecológico, até a parte de eletrólise para produção de hidrogênio em larga escala. Nós estamos trabalhando bastante com isso também, que se até vocês têm interesse, é uma coisa chamada Power to X, então é uma coisa bem bacana. E nós estamos focando bastante nessa área, o que eu estou gostando muito, então eu estou achando isso um diferencial enorme para mim, está me dando uma motivação enorme para continuar na empresa por causa desses valores ambientais. Isso é muito bom, que apesar de ter sido sempre necessário a gente pensar nesse lado ecológico, né, atualmente está sendo bem mais falado, e é bom ter empresas que hoje prezem por esse lado. Agora, falando da gente, que os nossos futuros engenheiros, como que é o ingresso do profissional dentro da indústria? Eles fazem processos seletivos ou é alguma outra forma que fazem por currículo, entre outras coisas? E com qual frequência que eles acontecem? Eu comentei bastante sobre isso, acho que na vez passada que a gente conversou, como foi o processo seletivo, mas fazendo um resuminho, o meu processo seletivo foi bem complicado, ele foi bem difícil, eu tive bastante sorte, porque quando eu fui selecionado para minha vaga, abriu uma vaga para mim, para onde eu entrei, e
E eu tive sorte porque foram mais de uma penca de gente, sei lá, acho que foi mais de 200 aplicações que tiveram. E eu tive muita sorte do meu currículo cair no topo, deles pegarem, olharem e falarem assim, tá, vamos chamar esse cara para entrevista. Me entrevistaram, deu tudo certo na entrevista. Aí eles me chamaram para uma entrevista pessoal lá. Então, aí rola também, primeiro rola a sorte, né, de te chamarem, de te olharem teu currículo e te chamarem para entrevista. E depois rola aquela parte de ter o que eles querem. Então, depois que eu recebi depois que eu fui contratado, eu conversei com as pessoas e falaram, não, tu tinha exatamente a qualidade que a gente queria, que era a experiência profissional na parte de engenharia de detalhe, que é essa que eu falei no início, que faz a parte de construção e montagem de equipamentos. Eles queriam bastante uma pessoa que tinha uma experiência nessa área. Por isso que eu digo, assim, olha, todo tipo de experiência é boa experiência, não existe má experiência, sabe? Então, se vocês conseguirem estágio, bolsa de iniciação científica, qualquer coisa que vocês consigam trabalhar, já é experiência, já é uma coisa muito boa. Porque a gente tem aquelas piadas, né, que o cara se forma na faculdade e estão querendo o profissional de engenharia química que tem menos de 30 anos com 10 anos de experiência. Isso são coisas impossíveis de se ter, né? Mas é verdade, a experiência conta muito. E também conta, a tua estratégia na hora da entrevista também conta bastante. Assim, tu estudar um pouco sobre a empresa, o que ela faz, os produtos dela, os projetos que ela tem. Tenta estudar mais sobre isso, porque na minha entrevista também eu larguei uma coisa, um nome comercial de um catalisador que a minha empresa faz, e a minha entrevistadora olhou para mim assim, assustada, ela falou assim, como é que tu sabe essas coisas? Eu falei, eu assustei, porque eu li na revista aqui do lado, bababá, eu acompanho essas coisas, e dela falou, olha, o cara realmente tem interesse, né? E essas coisas contam bastante. O que acontece bastante agora na minha empresa, ela não está mais contratando engenheiro na Dinamarca. Já fazem uns 2 anos que ela não contrata mais engenheiro na Dinamarca. Isso se dá por quê? Porque existem países no mundo, uma empresa globalizada, que tem muitos escritórios ao redor do mundo. Tem países que eles têm, por exemplo, uma mão de obra mais barata do que na Dinamarca. Então, por exemplo, nós temos escritórios na Índia. A gente sempre fala, né, que, por exemplo, por que eles fazem roupa da Nike ou esse tipo de coisas na China, ou em Taiwan, ou em Bangladesh, ou no que for? Porque lá a mão de obra é extremamente barata. Então, eles podem fazer a mesma roupa em qualquer lugar do mundo, mas eles fazem lá porque lá é barato. E engenharia é a mesma coisa. Engenharia tu pode fazer em qualquer lugar do mundo. Então, se tu contrata, por exemplo, como escritórios na Índia, se tu contrata um engenheiro na Índia, por um engenheiro que está na Dinamarca, ele vai custar mais ou menos a mesma coisa que 3 ou 4 engenheiros na Índia para a empresa. Então, é mais barato para contratar engenheiros na Índia. Então, isso é uma tendência que o mundo inteiro tem, que a minha empresa está adquirindo também, é fazer mais contratações na Índia do que na Dinamarca. Então, isso não é um problema, mas é uma coisa do tipo, assim, vamos perder o emprego aqui na Dinamarca, ou como é que vai ser a situação? Então, é uma situação meio chata que tem acontecido agora, ultimamente, na minha empresa, mas é uma coisa que acontece no mundo inteiro. Então, se vê muito processo seletivo para engenheiros, se vocês estão pensando em um mundo termo mais global, para engenheiros para países que têm um custo de vida mais baixo, como República Tcheca, tem muito para leste europeu, tem muita vaga para esses lugares, Ásia, tem muita vaga. Então, se for buscar um pouco mais no nível mais tem acontecido isso ultimamente, né, na Haldertopswet, pelo menos. Eu acho que é uma tendência global essa parte de terceirização, né? Tipo, não vai demorar muito para todas as empresas aderirem isso.
Mas continuando na parte de processo seletivo, quais os principais requisitos que a Haldor busca nos candidatos? O que é importante? O que é importante? É importante Acho que a coisa mais importante que tem é tu saber lidar com outras pessoas. Essa é uma das coisas mais importantes que se tem. A gente sabe, todo mundo sabe que ninguém faz projeto de engenharia sozinho, tá? São projetos enormes e tu vai trabalhar com uma equipe, tu vai trabalhar com pessoas de outras nacionalidades também, que pensam muito diferente de ti. E então, uma das características mais importantes que se vê, né, que a empresa busca, é tu saber conversar com outra pessoa, tu saber dividir tarefas, tu saber delegar funções, dependendo da tua função. Mas uma pessoa, assim, é o que o pessoal diz, tu pode ser um engenheiro medíocre que sabe lidar com as pessoas. Isso aí se ensina, engenharia é uma coisa que se ensina para um engenheiro medíocre, tá? Mas ele sabe lidar com as pessoas. Agora, tu pega um cara que sabe tudo, mas que não sabe trabalhar com ninguém, esse cara tu não consegue ensinar. Não dá para ensinar um cara assim. O cara já sabe tudo. Então, essa parte de desenvolvimento, mais essa parte de trabalhar, geralmente a gente tem aqueles projetos na universidade, aqueles projetos, trabalhos em grupo que tu faz, que geralmente um cara trabalha tudo e o outro, tem sempre o cara que não faz nada. Isso também acontece na indústria, sabe? Sempre tem um cara que vai trabalhar mais do que os outros, mas o que importa é que as pessoas saibam utilizar os seus pontos fortes e fracos e trabalhem em conjunto, tá? Para fazer um trabalho bom. Agora, se tem um cara que está sempre destoando, ele quer ser o líder, às vezes ele quer ser o líder, mas ele é o líder, ele não é um bom líder, sabe? Esse cara não está ajudando. Mas se tu tem um outro cara que quer ser um líder, sempre tem um cara que vai ser o líder do projeto, né? Um cara ou uma mulher, sempre vai ter que vai ser o líder do projeto. E é importante essa pessoa saber trabalhar com os outros ou construir a união nos grupos. Isso é fundamental. A segunda coisa que a pessoa tem que ter nossa, conhecimento não é uma coisa que a pessoa tem que ter, tá? Isso é importante, porque geralmente a pessoa aprende, mas a pessoa tem que ter vontade de aprender, é claro, mas a pessoa aprende. Isso é uma coisa que geralmente tu entra numa empresa, a empresa vai te dar um certo... tu vai ter que aprender como é que a empresa faz determinadas coisas, porque cada empresa faz uma coisa diferente, de um jeito diferente. As ferramentas, tu tem que aprender devagarinho como as coisas funcionam. Então, todas as empresas que eu entrei até o momento, eu trabalhei em 3 empresas diferentes, e em nenhum momento eles puseram conhecimento como sendo um pré-requisito. Todas elas eu tive que aprender quando eu estava trabalhando lá. Então, essa parte mais de conhecimento não é uma coisa tão importante. Então, não é só... É importante tu saber, obviamente, mas não é as partes mais importantes. Eu diria que mais essa parte de trabalhar em conjunto, tu ter a cabeça aberta para trabalhar com outras culturas, que às vezes é muito difícil também, tu vai trabalhar com uma pessoa de um outro país, que às vezes pode levar como ofensivo uma coisa que tu fala, né? Tu tem que saber remediar, ou não levar... Tu tem que ter um jogo de cintura, sabe? Porque não é muito fácil, às vezes uma outra nacionalidade quer ser mais enfática para expor o ponto dele, né? E ele geralmente levanta a voz, porque a cultura dele é assim, ela é mais de levantar a voz e ser mais agressivo, mas não necessariamente a pessoa está sendo agressiva contigo, ela simplesmente está expondo o ponto dela. Então a gente tem que ter um pouco mais de cabeça aberta para entender essas coisas culturais. Eu diria saber trabalhar em equipe e ter força de vontade para aprender o que vir pela frente. São as coisas mais importantes que tu tem que ter. E se tu tiver, obviamente, experiência. Sempre bom ter experiência. E agora a gente queria perguntar qual é a importância que você vê da produção da indústria para a sociedade, gente? A sociedade que aproveita dessa produção, cara.
da minha empresa, o que eu posso dizer que eu estou muito feliz, né? Porque isso é uma coisa que tem acontecido, mas é uma coisa que tem acontecido aqui na Europa bastante, essa parte de emissão de carbonos, né? A gente está falando muito bem dessa parte de... putz, eu não sei falar português mais, mas esses gases que contribuem para o efeito estufa, que eles chamam de greenhouse gases. Então, eu estou gostando muito disso, eu estou gostando muito que a empresa que a Europa inteira está focando nisso, a Europa e parte dos Estados Unidos também está focando bastante nisso, porque eles estão tentando frear o máximo possível o aquecimento global, o que é uma coisa fantástica, a gente sabe que é um problema, e eu estou muito feliz que a minha empresa está encabeçando essa ideia. Talvez a gente acha que não como uma forma a gente sabe que a gente quer ajudar o mundo, mas obviamente ninguém faz nada de graça, então a empresa também vai ganhar bastante mercado com isso, se isso virar uma coisa globalizada. Nós vamos ganhar muito mercado com isso. Então, eu estou muito contente com isso e eu espero que esses valores passem para outras empresas também, que aumente a competitividade, que a gente possa melhorar cada vez mais a nossa tecnologia, a tecnologia dos outros, para que isso possa desenvolver e realmente mudar o mundo, né? Porque não? A gente tem que frear esse aquecimento global. Isso é uma coisa que está acontecendo e é uma coisa que vai continuar acontecendo. Então, eu tenho muita fé que isso é a tecnologia do futuro e esse é um valor muito forte que a minha empresa está tendo. Você falou que ninguém trabalha de graça porque não existe almoço de graça. Não existe. Eduardo, como é que a Haldor controla a questão socioambiental dela em si? Está dizendo com relação à empresa em si ou aos nossos produtos? A empresa em si, aos produtos, faz um geralzão, um background todo. Eu falei bastante do início da parte da empresa em si, eles são bastante focados com essa parte de produção, de geração de lixo, e eles têm bastante esse foco, assim, de não gerar lixo, venha trabalhar com um carro elétrico que tem uma vaga melhor para ti no estacionamento e tu pode carregar teu carro de graça. Então, eles têm bastante esses incentivos que eu acho isso muito bacana. Também tem bastante incentivos na parte de atividades físicas também, isso é bastante bacana. Então, essa parte ambiental e de saúde do funcionário, eles têm uma parte muito forte que eu gosto bastante, de copos descartáveis do café, essa parte parte agora do almoço também, eles têm um sistema de evitar desperdício de comida, é uma coisa bastante forte, eu acho isso muito interessante. Sobre os nossos clientes, a gente tem esse foco bastante, né? Agora nós fechamos muitos contratos com empresas da Europa, porque eles estão começando a fazer essa parte de produção de diesel ecológico ou de combustível de aviação ecológico. Diesel ecológico não é a mesma coisa que biodiesel, que fique bem claro. Biodiesel é uma reação de transesterificação, que não tem nada a ver com o que a gente faz. O que a gente faz é simplesmente produzir um diesel que vem de óleos vegetais, óleo de soja, ou óleos de cozinha já utilizáveis, ou gordura animal, para produzir um diesel com a mesma qualidade do diesel que se bota no carro, no carro ou no caminhão hoje em dia. Então, tu pode colocar no mesmo e vai funcionar igual. Esse é o foco da tecnologia. E de aviação é exatamente igual, é uma aviação que vai vir da gordura animal e tu pode produzir combustível de aviação. Olha que coisa interessante. Tu não está pegando alguma coisa que está na terra e jogando no ar. Tu está pegando uma coisa que está na terra e jogando para o ar, e do ar vai para a terra e da terra vai para o ar. Então, essa é a ideia de reciclagem de carbonos, né, por trás de toda essa parte ambiental. Então, eu acho que esses valores que a minha empresa está tendo,
para focar mais nessa área, eu estou achando isso bem interessante, porque ela está desenvolvendo esse tipo de tecnologia. E a empresa começou a focar bastante na parte de desenvolvimento de tecnologia para a parte de produção de hidrogênio por eletrólise, o que é simplesmente pegar a molécula de água e quebrar em hidrogênio e oxigênio. Não existe nenhum tipo de poluente com isso, é uma coisa maravilhosa. É uma tecnologia extremamente cara, porque precisa de muita eletricidade para fazer essa quebra de molécula, precisa de um processo de membranas, então é um processo caro. Mas nós estamos desenvolvendo algumas tecnologias nessa área, que também é uma coisa que eu estou achando muito legal. Se umas empresas mais para frente quiserem desenvolver, tem uma empresa num país da Europa que eles estão utilizando essa tecnologia para produção de hidrogênio em larga escala, que eu acho uma coisa fantástica. Então, para essa área ambiental, pelo menos na Europa, nos Estados Unidos, a área está começando a crescer bastante. Eu estou louco para que no Brasil comece isso também, mas vamos ver o que a nossa querida Petrobras nos tem com planos para o futuro. E agora a última pergunta, que é um pouco mais pessoal, e para você, assim, né? Como que é trabalhar lá? Olha, se eu disser que todo dia é uma maravilha, eu vou estar mentindo. Todas as empresas têm os lados bons, tem o lado bom e o lado ruim. Atualmente tem mais dias bons do que ruins. E eu gosto muito de fazer projeto. Então é uma coisa que eu gosto bastante. Essa parte de modelar, de conversar com o cliente discutir contigo o que é o melhor, o que não é. Então, eu gosto bastante dessa área, assim. É claro que tem alguns lados ruins. Eu gosto bastante de visitar as unidades, fisicamente ir lá e conversar com os operadores. Eu gosto de conversar muito com operadores de refinarias petroquímicas, então essa parte eu gosto bastante. Passar treinamento e como operar a unidade e fazer como diria, ir lá fazer um acompanhamento de como está indo a construção, se as coisas estão sendo construídas da maneira certa ou não. Eu gosto bastante dessa área. E a parte que eu não estou gostando é que agora com o Covid, já faz um ano, nós não estamos mais visitando empresas, e nenhuma empresa mais está trabalhando com startup e com mais nada. E eu não estou... Isso é uma coisa que está me incomodando, assim. Eu gostaria muito de... Agora, por exemplo, tem um cliente nosso na América Latina que eles vão precisar que alguém vá lá trabalhar e infelizmente, esse país ele não está aceitando pessoas da Europa, então eu não vou poder ir para lá. Eles vão ter que mandar uma pessoa do nosso escritório de Buenos Aires para fazer esse trabalho de acompanhamento. E ele é meu cliente, então eu fico meio assim, que droga, eu gostaria tanto de ir para lá. Então tem essas coisas que eu não estou gostando no momento. Não dá para viajar, não dá para fazer esse tipo de coisa, não dá para visitar o cliente. E eu gosto bastante dessa área. E eu gosto muito de projeto. E fazer projeto para mim eu acho maravilhoso. E eu tô no lugar certo, é isso que eu penso. Eu estou no lugar certo fazendo o que eu gosto de fazer. Se a minha cabeça vai mudar daqui 5 ou 10 anos, eu não sei. Mas atualmente eu estou fazendo o que eu tenho vontade de fazer. Isso que é importante. Então, pessoal, essa foi a nossa 9ª edição do Por Dentro das Indústrias. Gostaríamos de agradecer ao Eduardo por ter aceitado nosso convite e ter compartilhado informações importantes sobre essa empresa. Caso queira entrar em contato ou saber mais informações sobre ele, sigam no seu LinkedIn, que estará na descrição desse vídeo. E muito obrigada por ter assistido até aqui. Para continuar nos acompanhando, nos siga nas nossas redes sociais, @KaiakiWay no Instagram, se inscreva no nosso canal do YouTube e curte esse vídeo para nos ajudar. Muito obrigada e até a próxima!